Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar um pouco mais sobre histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente tanto admira. Olha, hoje eu tenho tanto recado para dar que eu confesso que eu estou com um certo receio de esquecer, mas vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer muito pela audiência. Tem sido tão bacana esse projeto na minha vida, na minha carreira, nas minhas relações, que a gente, inclusive, vai aumentar a audiência. Então, a partir de agora, em outubro, são pelo menos 3 podcasts por mês. Por que eu digo 3 pelo menos? Porque esse mês é o Outubro Rosa. Então, além dos 3 podcasts, nós também teremos um podcast ao vivo especial com a Janice do Instituto Buquê de Amor, que é um projeto tão bonito aqui de Pelotas que ajuda tantas mulheres no combate e na conscientização ao câncer de mama. Inclusive, a partir desse episódio, vocês conseguem fazer uma doação para esse projeto tão bacana, apertando, colocando a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela para vocês. Então, participem, ajudem. Realmente o trabalho da Janice e de toda a equipe é maravilhoso e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dela e também desse projeto num podcast ao vivo ainda esse mês. Também quero agradecer aos nossos apoiadores, Estúdio Merak, de beleza, Andressa Carneiro, que faz a maquiagem, a minha maquiagem, a Damiller, que agora também nos auxilia com as roupas, desse projeto, mas que na verdade é uma marca que, assim como o Merak e a Andressa, eu também já usufruía, sou cliente, gosto muito. Também agradecer a Boutique Wine, que agora passa a apoiar o nosso podcast, e agradecer a Arezzo, que é a grande patrocinadora do Blá Blá Blás a partir de agora. Bom, deixa eu ver aqui na minha colinha, mas acho que por enquanto os recados são esses. Mas quero também falar que hoje eu tenho um convidado muito especial. Claro que todos os meus convidados são especiais para mim, mas essa pessoa eu tenho um carinho imenso. Inclusive, o podcast entra no YouTube e Spotify nas vésperas do aniversário dele, que é uma pessoa que trabalha e muito, e há muito tempo, por um Brasil que produz. Eu estou hoje aqui com o Siloter, meu amigo, já foi meu mentorado, um grande parceiro nessa minha jornada. É engenheiro agrônomo, um dos fundadores do Grupo Safras e Cifras, que é uma empresa de renome nacional e até fora do Brasil e que Pelotas tanto se orgulha. E também um dos idealizadores da Educa Safras, que é uma escola que visa fomentar o agronegócio, profissionalizando tantas famílias e empresas do agro. Siloter, seja bem-vindo. Bom, primeiro é um prazer muito grande poder participar desse podcast, Blas. Isso aí. Agradecer a ti, Paula, pelo convite. Tu que é a mentora, para mim tu continua sendo a mentora da minha marca. Eu cresci muito com o teu trabalho, a mentoria maravilhosa, e sempre que posso busco apoio nas tuas orientações. Então, só posso te agradecer o convite a mim e diretamente também a Safras e Cifras por poder estar aqui contigo e aprender, porque estando contigo a gente está sempre aprendendo. Ah, que bom, fico feliz e obviamente emocionada. Siloter, então, como eu falava, o podcast entra agora para outubro no YouTube, no Spotify, às vésperas do teu aniversário de 70 anos, que tu comemoras no dia 4 de outubro. Sei que uma data, por inúmeros motivos, especial para ti. E eu ouvi que ninguém faz nada sozinho. Não sei se tu sabe, mas eu ouvi isso de uma pessoa muito sábia, que me inspira muito. O Siloter sempre traz essa frase para as pessoas, e não só verbalmente, mas nos exemplos que ele dá. Então, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho dessa tua trajetória. São, então, 70 anos de vida, a maior parte deles dedicado ao agro, muitos deles dedicados a Safras e Cifras. O que ainda te motiva a seguir em frente? O que te faz continuar? Na vida, o que a gente faz bem feito tem que se gostar do que faz. E tu sabe bem da minha história, não é, Paula? Mas eu nasci no campo, me criei no campo, estudei agronomia. Esse ano estou fazendo, no dia 29 de novembro, 47 anos de formado. Então, sempre trabalhando junto do agro. Então, o que não me faz parar é o seguinte: por enquanto, graças a Deus, e só tenho que agradecer a Deus, estou com capacidade física e mental, pelo menos eu acho que estou, né? Às vezes é perigoso tu achar e pode não estar, mas eu acho que estou. Com certeza. Vejo que também tenho que diminuir o meu ritmo, tu já é sabedora disso que eu te falei,
Então, a minha vida é ligada ao agro. Sempre fui ligado ao agro, tenho uma grande paixão por agro. Eu sempre digo que as minhas 3 grandes paixões da minha vida é a minha família, é as safras e cifras e é as famílias do agro. E 70 anos é uma história de vida longa que se eu fosse contar aqui, nós teríamos mais de 3 podcasts por mês aqui só para contar isso aí. Mas eu sou de 4 de outubro, São Francisco de Assis, o protetor, e eu sou muito ligado à natureza, aos animais, tenho adoração. Eu só para te contar uma história, Paulo, agora a minha esposa resolveu construir outra casa em outro local onde nós moramos, e na minha casa eu trato os pássaros todos os dias, então... E aí um filho meu disse, pai, quando tu te mudar, tu vai ter que botar uma placa para os passarinhos ir para outra casa. Porque a condição da casa nova era o seguinte, ela é responsável pela casa e eu responsável pelo ambiente externo para ter o espaço. Isso me dá um equilíbrio, me dá uma tranquilidade, e quando tu falou na frase que eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho, o maior exemplo da minha vida é a safra de cifras. Se eu tivesse pensado em construir a safra de cifras sozinho, só eu e a Rosa, minha esposa, provavelmente não existisse a safra de cifras. O crescimento da safra de cifras é um conjunto de pessoas, de profissionais, de colegas que acreditaram na ideia e os clientes que confiam. Muito legal. Inclusive, né, Siloter, na verdade, a gente inclusive comentava nas mentorias, né? Toda a tua trajetória, ela sempre foi, e eu até comentei isso no último podcast que a gente fez com o Jorge Cury, muitas vezes a gente não enxerga a coerência da nossa história enquanto ela está acontecendo, né? Mas quando a gente olha para trás, fica mais fácil perceber. Tu é um dos exemplos, né, de que toda a tua história conseguiu ter muita coerência. Tu sempre trouxeste muito isso, né, do ninguém faz nada sozinho, mesmo antes de chegar, de repente, a essa frase em si. Mas essa questão de valorizar as pessoas, né, de valorizar as equipes. E não só profissionalmente falando, mas a questão pessoal também, né? Sempre me chama muito a atenção o carinho e a gratidão realmente que tu tens com a Rosa, né, com a tua esposa. Não só falando das safras, mas falando também do olhar para ela na família, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse começo, né? Como que vocês, claro, já tinham outras experiências, mas como que vocês resolveram criar essa empresa, claro, trazendo um pouco da história das safras, mas também trazendo como foi isso para vocês como casal lá atrás, né? Paulo, eu acho que tem coisas na vida que nascem com a gente, né? Eu nasci numa pequena propriedade rural no interior de Cansul. Os meus pais não eram empreendedores, muito trabalhadores, e me deram uma formação maravilhosa. Minha mãe é uma professora municipal, meu pai é um agricultor. Então, não havia um empreendedorismo, mas... Eu tenho uma origem basca, Iribarra é basco, e basco normalmente é empreendedor, tá? Eu não posso dizer que foi por isso. Eu sempre, desde que me formei, e antes de me formar, quando criança, eu sempre conto essa história, eu já vendia laranjas, e vendia ovos, vendia galinha, então eu gostava do comércio e sempre gostei da matemática. Eu acho que quem gosta da matemática, que gosta de fazer conta, gosta de fazer negócio. Tá? E quando eu me formei, que eu fui trabalhar, eu paralelamente ao meu trabalho, que na época era as caras em matéria, eu sempre procurei fazer negócio, entendeu? Desde uma vez que não prejudicasse a minha atividade principal. Eu naquela época já comprava vacas em Bagé, vendia para Minas Gerais, fazia vários negócios. Então sempre trabalhando por isso, mas nunca tinha tido a oportunidade de ser o dono de um negócio. E aí, trabalhando na matéria, continuando na matéria, me sugeriram e me proporcionaram fazer um curso de administração rural na USP, e lá eu vi que os professores da USP faziam consultorias, e eu disse, mas é importante. E como ligava uma atividade que eu gostava, que é da gestão da administração rural, eu comecei a fazer administração rural e fazer gestão em propriedades não cobrando nada, mas os produtores, que eu sou extremamente grato até hoje, por isso que eu digo que ninguém faz nada sozinho, abrir as porteiras das suas propriedades. Eu consegui todos os documentos, eles abriram os documentos que tinham, os documentos contábeis, portanto, documentos muito particulares deles, e eu montava controles de custo e gestão para a agropecuária, que a agropecuária não tinha essa tradição de fazer isso, porque sempre foi uma atividade pensando na parte de produção, na parte produtiva. E com essas informações que eu saí fazer palestra no Rio Grande do Sul, naquela época ninguém falava em números, ninguém falava em gestão, ninguém falava em custo, ninguém falava em orçamento. E com essas palestras veio os treinamentos, cursos que eu peguei a dar, e com o curso começaram a surgir os primeiros clientes. E aí nós chegamos à conclusão, eu e a Rosa, que era o momento de nós abrirmos uma empresa, pensarmos numa empresa, pensarmos num negócio. Nós já tínhamos uns 3, 4 clientes,
E o que fizemos? Bom, vamos ter coragem, começamos primeiro trabalhando em casa, isso lá em 1988, 89, trabalhando em casa. Em 1990, alugamos no Shopping Lobão uma sala e tiramos os nossos filhos de um colégio particular e botamos num colégio público. Nada contra o colégio público, porque eu a minha vida inteira estudei em colégio público, mas precisava que sobrasse recursos para ajudar a montar esse negócio. Claro. E ali nós demos o pontapé inicial e que, graças a Deus e graças às parcerias e graças ao que ninguém faz nada sozinho e ninguém constrói nada sozinho, nós conseguimos construir a Safras e Cifras, iniciar a Safras e Cifras. Construir, nós construímos com várias outras pessoas e continuamos construindo com o nosso time hoje da Safras e Cifras, que é mais de 200 colaboradores. Pois é, nossa, eu sempre que eu escuto, né, quando tu conta um pouco mais da história de vocês, né, das safras, da tua história com a Rosa também, eu sempre fico impressionada, né, tu falava lá por 88, né, é o ano que eu nasci, então realmente, assim, não tem como a gente não se inspirar com esse exemplo, inclusive, de inovação e de coragem, né, Silotério? Acho que empreender sempre envolve muita coragem. Como tu comentavas, nada contra o colégio público, mas óbvio que a gente sempre se questiona, né, tirar um filho do colégio particular para apostar num futuro ainda melhor para ele, né, num futuro breve. Então, realmente foi um voto de coragem que um deu para o outro, né, tu e a Rosa, e que vocês deram. De confiança da Rosa comigo, claro. Do casal, embora os filhos, sendo muito jovens naquela época, aceitaram perfeitamente essa troca de colégio, eu sempre procurei em casa, Paula, porque o empreendedorismo a gente já começa em casa, tem que conversar com os filhos, tratar assunto, é a mesada, gastou toda a mesada, não dá nova mesada para aprender a fazer a gestão do recurso, porque o mais importante numa gestão é tu saber controlar, porque ganhar, se tu trabalhar e tiver inteligência, tu vai ganhar, mas tem que saber gastar. Então, foi uma participação da família, né? Da Rosa, dos meus filhos, e graças a Deus deu tudo certo. E uma coisa importante, Paula, que eu não sei qual é o momento que nós vamos falar, como é importante a família, porque a Safras e Cifras hoje tem mais de 40 advogados dentro da empresa, os meus 2 filhos são advogados, as minhas 2 noras são advogadas, nenhum trabalha na empresa e nem podem trabalhar na empresa, porque há uma determinação dentro da Safras e Cifras, e foi uma ideia minha lá no início, que nem filhos e nem cônjuges podem vir trabalhar na empresa, e depois mais adiante se tu me perguntar o porquê, eu vou te dizer o porquê. E nada disso nunca prejudicou a nossa relação dos filhos, da família, embora sabendo que poderiam ter essa oportunidade, e graças a Deus estão super bem nas suas profissões, mas não trabalhando dentro das Safras. Pois é, aproveitando então, vou perguntar, porque eu sei que isso é uma questão que muita gente pensa, né? Por que a família dos sócios, né, dos colaboradores, não trabalha nas Safras e Cifras? Isso é uma pergunta, Paula, que os nossos clientes perguntam muito para nós. Por quê? Porque se a Safras e Cifras é uma empresa que trabalha com planejamento sucessório e governança, por que os nossos filhos não podem, e principalmente os meus filhos, que são os mais velhos, né? Até porque eu sou o mais velho dos sócios, meus filhos são os mais velhos, não pode trabalhar? Porque o processo sucessório nosso foi todo pensado, e nós estamos fazendo sucessão de uma empresa prestadora de serviço. É diferente de uma empresa que tem capital. Por exemplo, de uma empresa urbana que tem uma indústria que tem máquinas, de um produtor que tem terra. Nós temos o nosso negócio é a inteligência das pessoas. E se a inteligência das pessoas, que é o ponto mais importante que tem, claro que não é só numa prestadora de serviço, a inteligência das pessoas é importante em qualquer negócio, mas no nosso caso é o capital humano que nós temos, que é o fundamental. Se pensasse em trazer meus filhos para dentro da nossa empresa, ou os nossos filhos dos sócios, ou os nossos cônjuges, as pessoas poderiam dizer assim que estão lá dentro. Não, nós vamos trabalhar para os filhos do Silotério, para os filhos do Zenei, do Gustavo, ou do Enio, ou do Sandro, de algum sócio. Então, lá no início eu pensei que os meus filhos seriam os primeiros que teriam essa oportunidade. Não vamos trazer os filhos, não vamos trazer os cônjuges. Não é que eles vão perder o direito do dia que nós não estivermos mais lá, de receber o patrimônio que eles terão um direito da empresa. Mas uma coisa é tu ter a sucessão onde que eles vão receber o patrimônio no dia que nós não estivermos mais. Outra coisa é ele estar no operacional da empresa. Isso eu tenho certeza que foi um dos pontos fundamentais que fez crescer a Safras e Cifras. Tanto é que hoje nós somos 25 sócios dentro da Safras e Cifras. Com certeza, não, acho que realmente chama muita atenção, né? Justamente como tu falavas, para vocês trabalharem
de certa forma, com o oposto, vamos dizer assim, mas tem um motivo, né? Sim, é pela claro, diferença né? de negócio. E aí, até aproveitando para falar muito sobre justamente com quem vocês trabalham, a gente sabe que, como qualquer área, o agronegócio ele tem as suas peculiaridades, né? Então, trabalhar com produtores também tem suas peculiaridades. Eu sempre ouço, até por ter te acompanhado, né, por um bom tempo, as pessoas perguntando sobre a história das safras, sobre o sucesso das safras, sobre as tuas escolhas, obviamente, né, lá atrás. Mas em algum momento tu te questionaste, Siloterto? Em algum momento parecia que não ia dar certo? A gente sabe que muitas vezes, ainda mais tantas décadas atrás, o produtor não sabia sobre esses assuntos, muitas vezes não queria, né, a intervenção de uma pessoa externa, era um público mais fechado. Em algum momento parecia que, opa, me atrapalhei e não vai rolar? O medo existe, não é, Paulo? Se eu dissesse que não existe, existe hoje ainda. Graças a Deus, é uma empresa extremamente sólida, não toma um recurso em banco, nem nada, todo com seu recurso próprio, tem os seus fundos, sua caixa, isso tudo resolvido. Mas sempre tive medo. Eu larguei uma carreira profissional, que eu tive uma ascensão muito rápida profissional, como engenheiro agrônomo, porque eu iniciei na matéria, em seguida já fui nomeado para ser diretor de uma cooperativa, para criar um departamento técnico, depois passei no concurso para ser professor da Universidade Federal de Agronomia e Veterinária, e larguei tudo isso para empreender, né? Então, claro que existia o medo, e existia a insegurança. Eu fui criado com muita dificuldade financeira, e essa dificuldade financeira me deixava com medo. Mas eu tenho muita fé em Deus. E agradeço todos os dias. E acho que isso é uma coisa que sempre me fortaleceu muito, me fortalece muito, e tive a felicidade de escolher bons sócios, porque não é fácil escolher bons sócios. Nós, a Rosa e eu, tivemos a felicidade de escolher bons sócios. E sempre fomos muito transparentes. Então, isso aí gera uma confiança muito grande nas pessoas que trabalham conosco. Mas não é que não se tenha medo. Tive medo. Provavelmente hoje eu tenho mais medo da idade. Tá? Não da empresa. A empresa eu tenho certeza que está muito bem conduzida. Eu acho que cada fase da vida a gente tem medo de alguma coisa. Entendeu? Com certeza. Cada fase da vida tem medo de alguma coisa. Eu já fiz a minha parte. Eu acho que profissionalmente, quem tem 47 anos formado, 70 anos de idade, eu fiz a minha parte, mas não quero parar. Enquanto tiver saúde, eu quero dar minha contribuição, poder passar para os mais jovens os pontos positivos. Lógico que também tem pontos negativos, mas fundamentalmente eu quero seguir aprendendo. Isso faz parte da minha vida, estar sempre aprendendo, estudando e procurando ter novos conhecimentos. E principalmente uma coisa, Paulo, que tu trabalha maravilhosamente bem e que é um dos pilares das safras cifras, é relacionamento. É como se trabalhar. E no nosso negócio das safras cifras, o mais importante que nós queremos com os nossos clientes é a harmonia da família e o crescimento do negócio. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre esses clientes e também sobre esse teu relacionamento com eles. Bom, para quem está um pouco por fora, não sabe, né, a maioria das pessoas conhece, mas claro, sempre tem gente que não nos conhece, que não conhece a nossa empresa. O grupo Safras e Cifras, né, trabalha muito profissionalizando, como eu falei anteriormente, as empresas, as famílias do agro, né, fomentando esses negócios, fazendo com que eles tenham essa organização societária, né, esse planejamento tributário e, claro, também mantenham esse bom relacionamento em família, né, que eu sei que é um dos pilares das Safras. Eu queria ver contigo, então, agora, Silotério, como que tu acha que a idade, a experiência, né, o que mudou lá de trás para agora na tua atuação? Não só, claro que depois a gente vai falar também da tua rotina, né, do teu dia a dia, mas no teu relacionamento realmente com o cliente. Mesmo que em palestras, mesmo que em outros formatos, de repente não em reuniões, não tão um a um como era antigamente, mas na tua visão. Hoje tu acha que tu é mais empático, que tu enxergas mais facilmente essas dificuldades do fundador com a tua experiência e até com a tua experiência como fundador realmente? Paula, quando a gente é jovem, a gente tinha a mania de dizer, pô, esse velho esclerosado querendo me dizer alguma coisa aí, né? Mas quando tu vai ficando com mais idade, a tua experiência, tu conversa com uma pessoa, tu olha uma pessoa, tu já começa a analisar. E aquele ímpeto que a gente tem na juventude e na adolescência, na juventude, e que faz parte dela, ninguém vai mudar ela, de tentar resolver as coisas imediatamente, dar um retorno imediatamente, uma resposta. Porque eu, como básico, sou uma pessoa
um pouco também estourada, porque o básico é estourado. Eu prefiro, às vezes, trabalhar com pessoas estouradas, porque aquilo a pessoa nunca vai ser traidor de ninguém, ele vai botar para fora aquilo que ele não está gostando, mas em seguida ele vai estar se relacionando. Eu hoje aprendi a esperar mais para tomar as decisões. Ouço mais, procuro ouvir mais. Antes eu me acelerava, antes da pessoa me fazia a pergunta, eu já dava metade da resposta, entendeu? E eu vejo que ainda tem jovens lá nas safras, que faz parte da idade, que fazem isso. Então, tudo tem que ter a calma para poder dar esse resultado. Não é fácil na juventude a pessoa fazer isso. Então, hoje eu consigo, por exemplo, conversando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, identificar quais são os pontos frágeis, quais são os pontos mais fortes. E isso me dá uma capacidade intelectual e mental de ajudá-los a resolver. Mas como nada na vida é completo, falta às vezes capacidade física para ajudar a resolver isso tudo. Mas eu vejo como ponto positivo isso aí. Eu tenho uma história de vida que comparo agora com 70 anos, que quando eu iniciei a trabalhar como engenheiro agrônomo, eu tinha 23 anos, em 1976, mas eu tinha 23 anos. Quando eu ia para fora trabalhar o dia inteiro e voltava para o escritório das caras da Emater à noitinha em Bagé. E o meu chefe disse assim: tu não passa no escritório da Emater depois que tu voltar de fora. Depois das 6 horas, tipo, mas que cara malandro. Eu tenho coisas para fazer para o outro dia, não posso passar no escritório. Ele dizia: não passa, Silotero. Porque tem muitas coisas que tu não vai conseguir resolver à noite. Até coisas que dependem de órgão público, ou até de outra, de empresa privada, independente. Sim. E elas vão se resolver. Muitas delas se resolverão na noite e tu vai estar muito mais tranquilo no outro dia. Aquilo que eu achava com 23 anos que estava errado, hoje eu vejo que está extremamente certo. Com certeza. Sabe que eu não conheci meu avô materno, mas a minha mãe sempre conta que ele dizia: não existe nada que não se resolva com uma boa noite de sono. E acho que é muito por aí, né? Realmente hoje eu tenho me treinado, né? Já tô nem tão jovem, mas ainda jovem, né? Com certeza, com certeza. Então eu sempre tento realmente escutar mais, entender mais, né? Tu me conhece, sabe? Eu também sou estourada, também sou acelerada, também essa área da comunicação acaba nos exigindo, né, um certo agito que muitas vezes atrapalha nesses relacionamentos, né? Então, realmente parar, assimilar, deixar o outro concluir, né? Ouvir, isso faz toda a diferença no nosso trabalho, na nossa carreira. E até aproveitando, tu comentava sobre essas diferenças que tu percebe na equipe, né? Como é, então, claro que eu sei que nem todo time das Safras está aqui em Pelotas, né? Mas como é para ti conviver com gerações tão distintas, com tanta gente também, né? Como que é esse dia a dia de pessoas que vivem realidades diferentes, mas que ainda assim trabalham por um objetivo em comum? O primeiro, eu nunca imaginava, né, Paula, que a Safra Cifras fosse ser o tamanho que é. Claro que a gente sempre quer crescer, mas jamais eu visualizava. Eu posso ser um pouco visionário, mas nunca visualizava esse tamanho de negócio, porque hoje nós somos mais de 200. Atendemos 17 estados do Brasil e o Distrito Federal, temos clientes em 17 estados. Estamos na Bolívia, no Paraguai e agora no Uruguai, e com escritórios, além da sede matriz em Pelotas, com Uruguaiana, Castro no Paraná, Goiânia, Cuiabá e unidades em Uberlândia e Ribeirão Preto. Hoje, minha maior angústia é que eu devo quase 50%, 60% dos colaboradores da Safra eu não conheço. Eu não conheço. Isso é uma angústia, me cria até um certo constrangimento, porque daqui a um pouco eu passo na rua por um colaborador e eu não sei quem é. E isso que sou eu que sempre recebo os novos. Eu faço em 2 semestres por ano. Quem conta a história da Safra de Cifras para os clientes sempre sou eu, para os colaboradores, sempre sou eu que conto, num semestre e no outro semestre também. Mas isso é uma angústia que eu tenho. Mas, claro, que bom que eu tenho essa angústia, que tem esse crescimento. Uma coisa que eu gosto de fazer, e não é só nas Safras, quando chego de manhã, antes de ir para a minha sala, eu procuro cumprimentar todos os colaboradores. Isso não faço mais que a minha obrigação. Esses tempos eu estive entrando numa empresa aqui em Pelotas, que eu fiquei impressionado. Eu entrei junto com o proprietário no mesmo horário, passou pelo meio dos colaboradores e não cumprimentou ninguém, né? Eu cumprimentava os dois lados do corredor, eu não cumprimentava ninguém. É o estilo dele, não é o estilo meu. As pessoas têm que estar felizes onde trabalham. Todos nós dependemos, que trabalhamos nas Safras Cifras, dependemos dela. E eu sempre faço essa aproximação e tenho uma enorme admiração por as pessoas que trabalham comigo, independente do seu nível de formação. Por exemplo, com o pessoal que está próximo da minha casa,
tenho o prazer de estar junto com eles, de comer churrasco junto com eles, de estar no meio deles. Isso me faz bem, me faz bem. Tanto é que a gente também participa, eu e a Rosa, de ajuda a pessoas aqui em Pelotas, a famílias de pessoas. E isso nos faz bem, tá? Isso nos faz muito bem. Tem que admirar as pessoas, tem que valorizar as pessoas, elogiar as pessoas, porque é um ser humano, né? Então, isso é o que eu faço. A minha angústia, então, para não espichar muito no comentário, é não poder conhecer todos da Safra Cifras. Provavelmente, eu espero que cada vez eu conheça menos, porque é um sinal que a Safra Cifras está crescendo. Sim, sim, com certeza. E até acho que era legal a gente falar para quem nos escuta, não só para quem trabalha com o agro, né, mas também para quem escuta esse podcast buscando insights, né, incentivos em termos de empreendedorismo. Quais são essas dores do crescimento e por que ainda assim vale a pena ter uma empresa com tanta gente, né? A gente vê hoje formatos diferentes de empresa, né? Algumas realmente com bastante colaboradores, outras com 2, 3 e ainda assim com um alcance grande. O que tu acha que faz valer a pena ainda crescer mais, apesar das dores que também tu pode citar para a gente? Paula, eu acho que a pandemia foi um exemplo para nós, tá? Porque enquanto as empresas demitiam e com várias justificativas plausíveis por demissões que não conseguiam sobreviver, a Safra Cifras, embora também passando dificuldade, muitos trabalhos em home office, nós seguimos contratando durante o período da pandemia. Demissões ocorreram como ocorre sempre, mas não por causa da pandemia, entendeu? Sim. Então, uma empresa, para mim, para se solidificar, ela tem que estar crescendo. Né? Ela precisa estar crescendo. Crescendo sólida, né? Porque é muito fácil tu fazer crescimento com endividamentos ou com atividades que daqui a um pouco ali não dão retorno. Então, uma empresa não tem como parar de crescer. Claro que isso dificulta a gestão, não há dúvida nenhuma. Por isso que a Safra Cifras hoje, além do seu conselho, do seu comitê estratégico, tem vários comitês técnicos. Ela tem que aprender a descentralizar. Nós somos uma empresa descentralizadora da gestão. A mesma coisa que nós fizemos nas empresas rurais que nós atendemos, onde nós vamos lá e orientamos para criar funções para as pessoas trabalharem dentro, até para diminuir os conflitos, para 2 irmãos não trabalhar na mesma função. Então, a gente organiza essas funções. Na Safra Cifras, a gente vai criando esses comitês técnicos e eles vão tomando a gestão e eles vão se sentindo fortes até para crescerem, para serem os executivos e os sócios no futuro. Mas, claro que é uma dificuldade muito maior, o cuidado é muito maior. Tá? A gente tem uma governança muito forte dentro da Safra Cifras. É fundamental se ter governança, pessoal. E governança é ter regras. Eu não acredito em empresa que não tenha regras. Eu sempre digo que quem tem sócio tem patrão. Entendeu? Então, tu tem que ter regras. Regras para entrar, regras para sair, regras para trabalhar dentro da empresa. Tu não pode ser diferente dos teus colaboradores. Tu diz para ele, tu tem uma diária de hotel até tanto para ficar e tu pode gastar tanto. O sócio, o diretor, tem que também fazer a mesma coisa. Se eu vou num jantar e vou pedir um vinho, eu vou pagar o vinho separado, entendeu? Então tu tem que ter uma governança muito sólida. Basicamente, estabelecer regras para que não tenha pressão de ninguém, comportamentos. Por exemplo, nós na Safra Cifras, nós somos obrigados a ir vendendo as nossas cotas para os mais jovens, entendeu? Isso aí tem uma regra. Qual é a regra? Como é que é avaliada a empresa sempre? Todo semestre as nossas empresas do Grupo Safra Cifras são avaliadas, todo mundo assina a ata do sócio e sabe o valor da empresa, todos concordaram que aquele é o valor da empresa. Quando quem vende recebe em 14 semestres, quem compra as cotas paga em 14 semestres. Por que 14 semestres? Porque dá chance daquele que está comprando aumentar sua participação como sócio e ter renda para pagar aquelas cotas. Tem regra quem pode entrar na empresa, quem não pode entrar na empresa. Tem regra quando vai vender uma cota, quem é as preferências. Quando eu vou te comentar tudo isso aqui, mas é um processo de sucessão organizado e regrado. Então, para uma empresa crescer, ela tem que, primeiro, não estar se endividando muito. E se endividar, ela tem que ter capacidade de pagamento, tem que estar estudada se ela tem capacidade de pagamento, que não é o nosso caso. E segundo, tem que ter essas regras para o crescimento, né? Imagina nós primeiro pegarmos assim, nós temos que ter o DNA da Safra Cifras, uma pessoa, para ser um executivo, chegava a 7 anos, para depois ser sócio. Hoje, Paula, com 200 e poucos, nós não temos tempo de esperar. Não temos mais tempo de esperar. Então, nós temos contratações lá em Goiânia, lá em Cuiabá, que são pessoas que não tiveram o DNA da Safra Cifras, aquele de crescerem junto com a Safra Cifras.
Mas como nós já temos um grupo que tem um DNA forte, vai orientando isso aí. Mas isso é preparado com o tempo. Por isso que muita gente se frustra, Paulo, quando vê um negócio de alguém que está bem, e ele sair de onde está e querer montar um negócio igual aquele que está bem e achar que na mesma hora vai ganhar dinheiro. São 32 anos, né? Então, precisa tempo. Tudo na vida precisa tempo. A gestação são 9 meses, né? Então, não é assim chegar... A própria natureza nos ensina tantas coisas, né? Então, não é apertar o botão e achar que vai dar certo. Mas é fundamental as empresas estabelecer governança. Isto hoje nós fizemos com os nossos produtores, os nossos clientes. Sim, sim. Inclusive, essa questão dos colaboradores poderem, né, ir evoluindo dentro da empresa, né, até mesmo se tornar sócios da empresa, é um dos grandes diferenciais, é uma das coisas que chama muito a atenção nas safras e, inclusive, desperta, obviamente, muita vontade também das pessoas estarem lá dentro. Sim. Mas até nisso elas também têm que entender, né, Silotério? Não é da noite para o dia, né? Não só pelo tempo de empresa, mas pelos valores, por tudo envolvido. E essa tua colocação é muito inteligente, Paulo, porque eu digo para os mais jovens, não tente subir a escada sem subir por todos os degraus. Porque às vezes tu quer subir a escada sem passar por todos os degraus. E a gente tem que passar todos os degraus. E essa nossa geração, as gerações mais jovens, não digo que é crítica, porque as gerações são diferentes, sempre serão diferentes. Claro. Mas eles já querem, hoje já querem estar no posto do diretor, não é que o diretor seja mais importante, mas se é uma empresa bem organizada, existe um caminho para chegar ali, né? E daqui a pouco a pessoa podia se preparar muito melhor, porque vai chegar lá. Agora, daqui a pouco ela acelera e quer chegar lá antes, e aí se frustra no meio do caminho. Sim, 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 com certeza. E esse, então, é um dos diferenciais para os colaboradores. Mas para os clientes, o que tu achas que realmente foi o fator decisivo para o crescimento das safras e para esse posicionamento, né, para essa liderança que assume no agronegócio? Claro, existem outras empresas com serviços hoje em dia semelhantes, né, mas lá atrás, com certeza, a inovação também foi muito responsável por isso. Mas o que tu acha que realmente assim, foi decisivo? Sem isso, vocês não estariam hoje onde estão, de repente, nem estariam com as portas abertas. Mais uma vez, ninguém faz nada sozinho, né, Paulo? Imagina uma empresa de Pelotas está atendendo Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Pará, como nós estamos hoje, Rondônia, que nós estamos lá, Roraima, que nós estamos lá. Isto tem uma história de confiança, né? De inovação, mas com confiança. Realmente, tu colocou inovação, nós sempre procuramos inovar. Quando a concorrência nos batia na porta, e a concorrência é bom, porque ela faz tu melhorar, sim, faz evoluir. Nós estamos sempre inovando, sempre damos, o exemplo é a EducaSafras que nós temos, né? Mas sempre foi para entregar aquilo que nós fazíamos, que nós nos comprometimos nos nossos propósitos de trabalho. E hoje nós temos uma estrutura de comunicação muito boa dentro das safras cíveis, mas o nosso marketing ainda principal é o que nós chamamos de boca a boca. É o cliente nos indicando para outro potencial cliente. Então, é confiança, é segurança, entregar aquilo que tu pega credibilidade. Para mim, o grande crescimento das safras cíveis, além da parte do conhecimento, foi credibilidade, tá? Porque sair daqui e atender, como eu disse, em estados tão longínquos, as pessoas nos diziam assim, mas como é que vocês vão nos atender, vocês estando a 2.000, 3.000 quilômetros daqui? E na época que nós iniciamos, Paulo, não é hoje que nós temos a internet, nós temos a parte digital. Tantas facilidades. Na época não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Claro que na época a safra cíveis também era mais regional aqui, mais estadual, diferente de agora. Mas é isso aí, é entregar aquilo, não dar o passo maior que a perna. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que estar falando com o pessoal jovem, né, para não dar o passo maior que a perna. Eu digo que vender serviços hoje, no caso das safras cíveis, é fácil. O que a gente tem que ter muito cuidado é naquilo que a gente vai fazer, entregar nos prazos que estamos comprometidos. E aí ninguém faz nada sozinho, porque uns clientes ajudam os outros, indicando os outros, e as grandes parcerias que nós temos hoje. Hoje nós temos, já há vários anos, a Safras Cíveis tem uma parceria com os principais players do agronegócio, onde nós estamos nas prateleiras de serviço deles, onde os clientes já nos procuram lá, indicados por ele, e isso aí é um selo que estão nos dando por essa indicação. Silotério, a gente vai falar, vou aproveitar o teu gancho, a gente vai comentar bastante sobre EducaSafras, até porque é um projeto que eu, de certa forma, acompanhei ali o nascimento, né? Porque a gente trabalhava juntos na época. Mas antes disso, eu queria ver contigo, assim, como que tu enxerga, né, esse momento
do agronegócio? A gente falava das diferenças para as safras, né, de lá atrás para agora, os desafios, questão tecnológica, as parcerias, claro. Mas como que tu acha assim, que vocês, como empresa, e tu, como empreendedor, como empresário, percebe o momento atual do agro? Bom, o agronegócio está extremamente tecnológico, né? Isso tem ajudado a que até diminua um pouco o êxodo rural, que os filhos voltem para as propriedades, porque antes a grande dificuldade de trabalhar levava a que os filhos dos produtores não quisessem voltar a trabalhar nas propriedades. Então hoje eles estão voltando, claro, porque as infraestruturas melhoraram, tu tem uns acessos melhor, tu tem uma internet melhor, então isso aí tem ajudado. E a grande tecnologia do agro. O agro brasileiro hoje é o principal agro do mundo. Pode dizer assim, mas tu está puxando para o lado. Não, ele é o principal. Tanto é que ele é responsável, ele tem que cobrir 40% da demanda de alimentos no mundo nos próximos 10 anos. E só o Brasil pode fazer isso. Além da competência dos produtores rurais, dos empresários e do agronegócio, em geral, da cadeia do agronegócio, o Brasil tem um clima fantástico, né? Porque nós conseguimos, na parte mais tropical, fazer 2, 3 safras por ano, o que nenhum país do mundo faz, por causa da Europa e nem os Estados Unidos, por causa do gelo, né? Então, não consegue fazer o que nós conseguimos fazer. Os países que poderiam fazer, que seriam os países da África, têm uma enorme dificuldade por causa das tribos, por causa de problemas internos dos países. Que tomara que nós tenhamos sorte que o Brasil não volte a ter esses problemas internos, tá? Que continue com essa tranquilidade que está aí. Tanto que o agro não parou na pandemia, né? E Deus o livre se o agro para. Se o agro para não tem alimentos. Porque as pessoas não se dão por conta que tu deita num produto do agro, que é o algodão. Tu levanta e toma banho com uma toalha do agro, que é feita do algodão. Tu tem o sabonete, também que vem lá do agro. Vai tomar café, tudo é do agro. Sim. Tudo é do agro. Tu vai almoçar, tudo é do agro. Tu vai jantar, tudo é do agro. Tu usa sapato, é do agro. Tu usa roupa, é do agro. Então, o agro é a máquina que o ser humano precisa dele. Sem o agro não tem como os seres humanos sobreviver. Tanto é que a ONU enxerga o Brasil como fundamental nessa necessidade de 40% de crescimento de alimentos, e eu tenho particularmente uma grande preocupação com a Europa. Eu acho que a Europa vai passar muitas dificuldades, já está passando dificuldades. Sim. Eu estava vendo esses dias um comentário da ministra da Suíça pedindo que os banhos fossem rápidos e que mais de uma pessoa tomasse banho rápido porque não tem energia. Essa guerra da Ucrânia e da Rússia é muito complicado, porque as pessoas dizem assim, a Ucrânia era a grande fazenda da Europa. Por que grande fazenda? Porque são terras muito férteis e que produziam os alimentos para o consumo da Europa, que hoje estão com séria dificuldade de produzir e de transportar para a Europa. Então a Europa hoje tem dificuldade de alimentos e tem dificuldade de energia. E nós temos que olhar agora que a Europa está entrando no inverno, né? Que vai precisar muito mais energia. Então, o Brasil é o país que vai ter que... Já está abastecendo, hoje ele é um grande exportador de alimentos, abastece o mercado interno e é um grande exportador de alimentos, mas tem que crescer 40%. Aí as pessoas dizem assim, mas se o Brasil crescer 40%, vai ter que derrubar as matas, as florestas. Não precisa derrubar as matas e as florestas. Nós hoje crescendo 30 milhões de hectares, nós conseguimos tranquilamente cobrir esses 40%. Mas nós temos 150 milhões de hectares no Brasil que são pecuária. Então basta nós pegar 20% dessas áreas de pecuária e transformar em agricultura, que é o que vem fazendo o Brasil. Tanto é que os produtores rurais do Brasil são obrigados a ter as áreas de proteção ambiental. Aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, 20% da propriedade não pode ser usada com exploração agropecuária. Você imagina um apartamento que você tivesse, uma casa que você tivesse 5 peças, 20%, uma peça da casa você não poderia usar. Teria que ficar protegida. Então, isso é o agro. E quando chega no norte do Brasil, 80% das propriedades não pode ser utilizada. Porque depende dos biomas, onde é que está, é a proteção ambiental. Então, nós podemos crescer essa produção de alimentos, sem dúvida nenhuma, sem criar nenhum problema ambiental. Eu vejo que o problema ambiental hoje, Paula, é muito maior na parte urbana, e nós não precisamos sair longe daqui, é só olhar o canal da São Francisco, que está aqui do nosso lado, que é uma poluição total, que o urbano polui. A gente olha o Rio de Janeiro, o que é, São Paulo, o Tietê, como é que são, tá?
E muitas vezes quem é criticado é o produtor rural que deixa um pedaço do seu patrimônio sem receber nada. Porque na Europa tu protege, mas tu recebe para proteger. No Brasil tu não recebe nada e protege. Então o agro é uma máquina principalmente de alimentos para mim, né? Isso que é o fundamental. É um grande empregador, é um dos principais setores da economia e do PIB brasileiro, e que gera uma quantidade de empregos nesse país fantástico. Sim, com certeza, Soter. Eu acho que, na verdade, o principal problema, como talvez tudo, pelo menos no Brasil, é a falta de conhecimento. Né? Então, é a falta desse conhecimento na base, né? Das pessoas realmente saberem de onde vêm as coisas que elas usam, né? Pararem para pensar, que a gente torne isso, de repente, um assunto mais interessante, mesmo para quem não é do meio, porque, afinal, como tu disseste, todo mundo é do meio, afinal, todo mundo usa, né? Então, isso me chama sempre muita atenção e confesso que até uma espécie de revolta mesmo, porque eu acho que no Brasil, ao contrário de outras nações, a gente é ingrato. A gente não valoriza uma coisa que é nossa, que é tão nossa, né? Que tem uma peculiaridade tão grande na nossa história, assim, né? E um papel tão importante que a gente oferece, não só para nós, mas para o resto do mundo e cada vez mais, né? Sim. Então, eu acho que realmente empresas, obviamente, como as safras, são empresas, são negócios, visam lucro, trabalham com isso, mas ainda assim elas podem assumir outros papéis que facilitam esse conhecimento. E um exemplo disso é Educa Safras, né? Porque eu acho que é muito importante realmente a gente conversar, até porque está no teu DNA, né? Tua mãe era professora. Eu fui professor de matemática como estudante ainda. Tu foste professor. Depois professor da universidade. Exatamente. Então, essa parte da educação realmente faz parte de ti. E, obviamente, faz parte dos valores da empresa, muito provavelmente não só por ti, mas também muito por essa mentalidade, né? Que a pessoa que funda uma empresa, ela sempre coloca ali, ela sempre traz para esse negócio. Então, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto, que eu sei que te motiva também a continuar, né? A estar presente de outras formas. Bom, o crescimento das pessoas passa pela educação, né? Sem educação tu não tem crescimento, tem que ter a liberdade de poder decidir as coisas e fazer as coisas. E isso só tem com educação, né? Senão tu passa a ser um ser dominado, né? Por que Educa Safras? Eu digo que a segunda safra de cifras, né? Tem todo um potencial para crescer, vai demorar um pouquinho mais, vai demorar, lógico, ela se apoia muito na safra de cifras. A safra de cifras também demorou para crescer, né? Sim, tem que respeitar, né? Agora é uma nova maturação. Respeitar o tempo. Tu vê que é uma coisa interessante, Paulo. Parecia que tu pode dizer assim, mas você já tem a safra de cifras, já abre Educa Safras, não é assim. Ela demora. Sim. Ela demora um pouco. Mas por que nós criamos a Educa Safras? Porque ensinar e educação é uma coisa que o mundo vai precisar sempre. Sempre, sempre, sempre. E o produtor rural tem por tradição, a família do produtor rural, ser muito bom na parte de produção, de produtividade, de tecnologia da produção, de estar na máquina, de estar na semente, de estar no adubo, de estar na terra. Mas a complexidade, pelo tamanho que ficaram os negócios, existe uma gestão muito mais profissional. Muito mais profissional. Essa gestão passa pela parte financeira, passa pela parte tributária, pela parte de recursos humanos, que é o que faz tudo na vida, passa pela parte de recursos humanos. Isso as pessoas não estão preparadas, não estão preparadas. Elas precisam ser preparadas para assumir essas funções. Então nós enxergamos com a Educa Safras que, com a experiência que nós temos de tantos anos no campo, sempre trabalhando com o produtor rural, que dentro dessa multidisciplinaridade que nós temos nas safras de cifras, de profissionais da área contábil, da área do direito, da economia, da administração, dos agrônomos, essa multidisciplinaridade, nós teríamos e temos competência para treinarmos esse pessoal, para capacitarmos. E o primeiro que nós criamos foi a parte do curso para sucessores do agro. Tá entendendo? Por que os sucessores do agro estão diferentes hoje? A Educa Safras surgiu, hoje já não está só nos sucessores, mas surgiu aí. Porque duas pessoas têm dificuldade de ter relacionamento. Tem que ser bem administrado. Duas famílias trabalhando no mesmo negócio, a dificuldade é muito maior. E 3 gerações trabalhando no mesmo negócio é muito maior ainda. E por que 3 gerações? Porque as pessoas podem dizer, mas Siloter, vocês falam de sucessão, toda a vida morreu gente, toda a vida teve sucessão. Só que hoje nós temos o Siloter com 70 anos, podemos ter o filho de Siloter com 45 e o neto do Siloter com 23. São 3 gerações que vão trabalhar na mesma empresa com perfis completamente diferentes.
E se tu não souber trabalhar com 3 gerações diferentes, que pensam diferente, que têm perfis diferentes, essa empresa não vai dar certo. E muitos negócios não dão certo hoje, e não é porque o negócio não é bom, é porque as famílias não se acertam. E nós não precisamos sair aqui de Pelotas. Nós temos vários exemplos em Pelotas e na região. E isso não é Pelotas na região, isso faz parte no mundo todo dos negócios. Tanto é que é muito difícil uma empresa chegar à 3ª geração. A 2ª geração já é difícil, a 3ª geração muito pior. Então o que nós fizemos com a EducaSafras? Nós estamos capacitando essas pessoas para fazer a gestão e para trabalhar em sociedade nesse processo sucessório, visando o quê? Que o dia que os fundadores não estiverem mais aqui, essa propriedade não se fracione, essa propriedade não se termine. Porque quem trabalha em agronegócio precisa escala, precisa tamanho para poder competir. Então, a EducaSafras foi criada para fazer treinamentos, para fazer cursos, e hoje ela trabalha com online, com mix entre online e presencial, com presencial e com várias áreas. Por exemplo, nós temos a área de sucessão, a área de gestão do agro, a área tributária, a área de gestão de custos, a área da governança. Temos trilhas só para trabalhar com o pessoal dos administradores das propriedades, da parte administrativa das fazendas. E uma coisa que não é, Paula, que é importante falar para ti, que é mulher, eu sou um grande defensor e sempre fui da participação das mulheres na gestão dos negócios. Porque na gestão das nossas vidas, as mulheres já mandam, né, nos casais. Ainda bem que alguém sabe. Não adianta o gaúcho achar que é machão, que ele não é machão, não. Ele não manda, não. E se ele achar que vai mandar muito, vai terminar o relacionamento do casamento. Eu sempre digo que a minha mulher, que nós temos 43 anos de casado, ela vai de costas para mim, anda de costas para mim, eu já sei o que ela está me dizendo. E as mulheres são muito competentes. Mas o agro era muito machista, que hoje não é mais. Então, o que nós estamos sempre também procurando fazer muito treinamento? Treinamento para as mulheres, para assumir gestão econômica, gestão financeira, gestão administrativa. Porque antigamente no agro, Paulo, as mulheres, quando perdiam os maridos, e normalmente tu não vê, e sempre morre o homem antes, né? Porque tu já viu excursão de viúvo? Tu vê excursão de viúva só, né? Ou os viúvos são malandros e não gostam de fazer excursão. Não, mas duro mais são as mulheres. Elas ficavam só sabendo pela mão dos profissionais da advocacia qual era o patrimônio que eles tinham, porque os homens não abriam isso aí. Hoje, no momento que as mulheres assumem essa gestão, elas são muito mais eficientes, muito mais organizadas. Não tem dúvida, até porque o produtor gosta mais de estar no campo. E elas estão mais na parte documental e de papéis, elas aprendem e dominam aquele negócio, não ficam assim fragilizadas no momento que pode acontecer de uma perda aí dentro. Então, hoje, não é por acaso que o Brasil hoje tem uma enorme quantidade de grupos de mulheres do agronegócio. Os homens nunca fizeram tantos grupos em toda a história que eles trabalharam sozinhos como as mulheres fizeram. Tanto é que tem um congresso, inclusive que a Safra Cifras participa sempre em São Paulo, que é o CNMA, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que participa em torno de 2.000 mulheres. É por agora, eu acho até, né? É agora em outubro, na terceira semana de outubro. E esse é o congresso, mas está tapado de grupos de mulheres e assumindo funções importantes. Sociedade Rural Brasileira é presidida por uma mulher, sindicatos rurais presididos, mas na gestão da empresa. Nós, na Safra Cifras, então não é só porque eu sempre defendi as mulheres, nós 70% dos nossos colaboradores são mulheres na Safra Cifras. Os melhores resultados que nós temos de clientes quando tem a gestão econômica e financeira, que é a parte de custo, de orçamento, de coisas, os mais bem organizados é quando as mulheres participam. Então, o que a EducaSafras? Claro que a EducaSafras não vai só dar curso para as mulheres, vai dar curso para os jovens que estão voltando para a propriedade, que se formaram nas universidades, estão voltando, treinando os fundadores para fazer um processo de sucessão, porque é muito difícil para o fundador tu conversar um processo de sucessão, porque a primeira coisa que ele diz assim, tu acha que eu vou morrer? E eu sempre digo para eles, porque são da mesma meia idade, a nossa sorte é que nós não sabemos quando vamos morrer. Porque a gente, quando nasce, começa a morrer, porque começa a diminuir a expectativa de vida. Mas isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser treinado. E treinado que esse fundador não perca o poder total, ele vai ter poder, ele vai ter funções. Então, tu vê que é um processo muito humanizado para ser trabalhado. Isso não tinha ninguém que fizesse no Brasil. Tá? Então, a Safra Cifras está fazendo. A Safra Cifras é melhor que os concorrentes? Não, não é melhor que os concorrentes. Ela tem uma diferença grande dos concorrentes. É que ela tem multidisciplinaridade de profissionais dentro. Tá? Isso ajuda a entender a família, entender a parte humanitária da família, a parte do negócio da família, quando precisa o advogado, quando precisa o contador, quando precisa o agrônomo, quando precisa o economista, quando precisa o administrador. E eu só vejo uma coisa, Paulo, crescimento
no agronegócio, onde a família trabalha junto, só acontece com a harmonia da família. Se não tiver harmonia da família, não tem crescimento do negócio. E isso é que a Educa Safras veio cobrir uma parte que nós achamos que tem uma deficiência ainda muito grande no agro. Com certeza. E saber o papel de cada um, né? Tanto na família quanto na própria Safras, né? Então, acho que essa multidisciplinaridade também vocês trazem muito por isso, porque ali cada um, claro, tem um objetivo em comum, mas cumpre o seu papel de uma forma muito diferenciada, muito única, né? Tanto como marca pessoal, como na área de atuação. Então, realmente, isso faz toda a diferença, né? E a família também tem, quando a gente trabalha com eles, além das funções, também tem que ter as regras da família. Sim. Não pode, por exemplo, ter uma conta lá que todo mundo vai naquela conta e saca. Aí a Paula saca mais que o Siloteiro, já começa a dar o atrito. Então tem várias regras que são estabelecidas que eles têm que ser treinados, que antes não precisava esse treinamento. Mas o negócio ficou tão complexo, tão grande, e outra coisa, dinâmico e rápido. Então as decisões têm que ser muito bem pensadas e muito bem organizadas. E não é a cabeça do único produtor, do homem só, que vai conseguir fazer a gestão de uma empresa, de um negócio do tamanho que está hoje. Sim, é legal que consegue também trazer essa tua experiência da própria Safras, Sim, né? Para o teu aconselhamento ali, né? Para todo o teu trabalho junto com essas famílias. É muito bacana, realmente, Silotério. É nesse projeto que tu mais atua hoje em dia? Como é essa tua rotina dentro da Safras? É na Educa Safras que tu entrega o teu melhor atualmente? Como que funciona? Eu ainda gosto muito de fazer, claro que a Educa Safras é uma ideia que não foi só minha, mas eu sempre pensei nela há muitos anos. Hoje tem um grupo jovem que toca junto, até muito mais do que eu. Eu ainda gosto muito de fazer a parte institucional da Safras Civas, que é a parte de relacionamento, que a minha vida toda eu fiz. Eu fiz quando estudante de ginásio, quando estudante de segundo grau, nos diretórios acadêmicos, na época nos grêmios estudantil, depois nos diretórios acadêmicos, depois que eu me formei nas entidades de classe. É aquilo que ninguém faz nada sozinho, tu tem que ter o relacionamento. Então ainda eu me sinto importante a minha participação, e claro que eu já estou trazendo os mais jovens junto comigo nessa parte de relação institucional. A comunicação, não é, Paula? Quem sou eu para dizer para ti, aqui onde nós estamos, a comunicação ela é fundamental, tanto é que 60% dos negócios não dão certo no produtor rural, nas famílias. Isso é uma pesquisa internacional, e não é só no agro. 60% não dão certo por falta de comunicação entre os membros, os sócios do negócio. Tá? 25% é porque não sabe escolher os sucessores, e só 15% por parte de tecnologia. Então, trabalhar muito a comunicação interna nossa e externa. Eu também procuro trabalhar muito essa parte, por exemplo, eu criei a convenção da Safras Civas, então tem 2 convenções por ano para juntar os sócios. Nós temos 2 categorias de sócios, sócios ordinários e sócios preferenciais. Atendo sempre os jovens que chegam. Muitos ainda vêm conversar comigo, muitos até eu estou notando uma diferença grande, eu vou te comentar aqui, Paulo, que parece que agora, eu acho que deve ser função da idade, cada vez mais profissionais da Safras Civas querem conversar comigo. Eu chego no escritório, sempre tem 3, 4, 5 que querem conversar comigo. Isso me dá um enorme prazer. Então, isso que eu faço mais, né? Educa Safras, claro que eu estou sempre lá botando meu olho, dando sugestões. Eu sou muito de fazer projetos. Eu sempre digo, para vender alguma coisa, eu tenho que ter um projeto estruturado e didático. Eu não acredito que você vai poder vender, principalmente, nós não estamos vendendo uma caneta, nós não estamos vendendo uma mesa, nós não estamos vendendo cadeira. Nós, na área de serviço, estamos vendendo uma ideia. E para te comprar uma ideia, ela tem que estar muito bem apresentada, um projeto dinâmico, bem apresentado, com fase e didático. E isso ainda é uma dificuldade que eu encontro no pessoal. Eu acho que é uma deficiência muito grande da academia, de treinar as pessoas, porque para ser empreendedor, por exemplo, tu criar um produto que não existe. Porque uma coisa tu diz assim, claro que alguém criou a garrafa, mas hoje as garrafas estão aí, tu conhece. Agora, tu criar um produto intelectualmente, que tu não tem ele fisicamente, então tem que haver a confiança para ele acreditar, e qual é o resultado daquilo ali. Isso é uma coisa que eu ainda gosto muito de fazer. E até tem uma passagem isso aí que é fantástica. Eu estava na Expo Direto em Não Me Toca, que é a maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul, depois da Expo Inter. Em parte agrícola é maior, inclusive, que a Expo Inter. E ali tem milhares de pessoas durante o dia, e todo mundo almoça junto nos barracões, nas mesas. E ali só tem gente que vende adubo, vende semente, vende defensivo, vende máquinas.
E eu estava perto de um casal com um filho pequeno, sentado num banco comprido, daqueles almoçando. O que o senhor vende? Ele me perguntou do casal, do marido, e eu digo assim, ideias. Ele olhou para a mulher, olhou para o filho, o que será isso? Vender ideias. Então, vender ideias não é uma coisa fácil. Então, eu preciso do projeto. Isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Hoje, quase não executo, mas dou meus pitacos lá para o pessoal para poder montar. Então, relacionamento. Eu gosto de estar sempre me relacionando. Isso é a coisa que eu mais gosto. Sinto prazer. Fazer uma palestra, eu sinto prazer de fazer uma palestra. Hoje, quem sabe, a minha capacidade física vai me limitar a ir a alguns lugares para me fazer a palestra. Capacidade física não é que eu não esteja caminhando nem nada, mas sim, entendo. Cansativo. Mas eu gosto muito de estar no meio do produtor, no meio da família do produtor, fazendo pergunta com eles, interagindo com eles. Agora mesmo cheguei do Paraná, estava lá em Guarapava fazendo palestra no Sindicato Rural lá de Guarapava, maravilha, lotado de produtores. São coisas que eu gosto de fazer, que é relacionamento. Eu entendo muito quando tu fala essa dificuldade de vender serviços, né, das peculiaridades de vender serviço, e acho que isso é o mais legal, né, desse podcast, dos podcasts em geral, que apesar de eu não trabalhar exatamente com o agronegócio, né, tenho clientes no meio, mas não trabalho com o agronegócio em si, mas ainda assim a gente sempre aprende, né, e nos faz pensar, porque a comunicação também é isso, né? Na verdade, tu está vendendo ideias, tu está vendendo serviços, e nem sempre a pessoa está preparada ali, consegue ter esse alcance do resultado que ela pode vir a ter com esse trabalho, né? E as pessoas são diferentes, não é, Paulo? Tu pode ter um excelente técnico que ele não sabe vender. Ele não sabe, ele é um cara formador, e tu precisa dele, ele é fundamental. E aí tu tem pessoas que não conhecem tanto a parte técnica, mas tem uma capacidade fantástica de vender. Então tu tem que fazer esse mix. Isso a gente faz na Safra. Isso qualquer empresa tem, uma pessoa altamente capacitada tecnicamente, mas que não tem o que é fundamentalmente a comunicação. A comunicação é a base de tudo. Porque a comunicação também é a que te dá transparência e é a que te dá seriedade. É muito fácil tu te comunicar, mas passar pela comunicação a seriedade e a transparência não é uma coisa fácil. Saber o que tu quer transmitir e transmitir de fato, né? Exato. Agora, Siloter, aproveitando, tu comentou há pouco, deu o exemplo, né, da garrafa, então eu quero contar para o pessoal o que essa garrafa está fazendo aqui. Bom, como eu comentei com vocês mais cedo no início do podcast, a Boutique Wine é a nossa nova apoiadora, né? Então, temos aqui um vinho, é claro, né? O Wine é vinho. A Lela Browner, que trabalha aqui em Pelotas como embaixadora da Wine, né? Mandou pra gente esta garrafa e eu tenho a desconfiança que o Siloter vai gostar do vinho que a Lela escolheu, que é da vinícola Las Perdices. Por que ela escolheu esta vinícola para iniciar o apoio aqui com o nosso projeto? Vou ler para vocês um pouquinho, tá? A vinícola é um empreendimento familiar, como o Siloter gosta, criado e mantido pelo casal Dom Juan Munhoz Lopes e Dona Rosário e seus filhos. A paixão pelo torrão, a atividade da vinícola e o desafio da criação de vinhos finos de videiras próprias foram os combustíveis necessários para que a família seguisse esse caminho. Então, a Vinha Las Perdices está localizada no pé do monte da Cordilheira dos Andes, na Argentina. Possui um estilo arquitetônico tradicional, típico das vinícolas da região, construída no princípio do século XX. E aí tem muito mais informações que depois eu vou também contar um pouquinho para vocês lá no meu Instagram, @paulablas. Mas por que a Lela mandou este vinho? Antes eu quero contar um pouquinho como é esse projeto dela. Ela é embaixadora aqui em Pelotas da Wine e ela trabalha justamente facilitando a compra dos vinhos. Então, sabe quando a gente não sabe exatamente que rótulo escolher? A gente sabe o que gosta, ou pelo menos o que não gosta, mas aí quando entra lá no site da Wine ou em algum outro comércio de vinhos, fica perdido, não sabe? Nada melhor do que ter uma consultoria especializada, né? Então, a Lela ajuda nessa escolha. Como ela sabia que o nosso entrevistado de hoje tem todo esse vínculo com as empresas familiares, ela mandou um Las Perdices para o Siloter. Muito obrigado. Além das empresas, primeiro quero agradecer imensamente. As Perdizes eu conheço lá na Argentina, uma grande bodega lá na Argentina, e não só com as famílias, que o meu filho é dono da bodega Iribarri, né? Isso aí, Ramiro. Ramiro Iribarri, no Vale dos Vinhedos. Então, eu estou aprendendo com ele. A gente tem que entender que os filhos podem ensinar muito a gente, e ensino muito com ele como tomar vinho, e é muito importante o que tu falou dela, em termos de orientar, porque o vinho tem harmonização, que tipo de pratos, tipo de taças que tu pode tomar o vinho, que tu pode sentir.
E quem gosta de vinho, então, é importante ter uma pessoa que oriente, porque tem enormes coisas que a gente não imagina que estão relacionadas ao tomar vinho. É verdade. Claro que o principal é os grupos dos amigos, mas é fundamental. A gente, quando pega a conviver com o pessoal de vinho, que entende vinho, o que nós temos para aprender, para tomar um bom vinho. É verdade, Silotério. Sabe, eu não cozinho, mas eu adoro comer, né? E eu não entendo exatamente, assim, do vinho, do café, mas eu adoro saborear, né? Adoro, o meu passeio preferido é ir em bons restaurantes, é beber e comer bem, saborear o que existe de melhor na vida. Então, realmente, conheci a Lela pelo Instagram e achei esse trabalho muito diferenciado, né? Muito legal, porque realmente nada melhor do que a gente conhecer, como sempre, a história, né, do que está por trás daquela empresa. Paula, vê que eu sou parecido contigo nisso aí, porque eu gosto, o meu lazer, um dos lazeres que eu gosto é ir a restaurante, é claro que cara gordo todo gosta de comer, né? Tomar vinho, e também não sei cozinhar, e segundo a minha mulher, nem água quente eu sei fazer por cima. Lá em casa, o chefe da família é o Leonardo, né, o meu marido. Então, graças a Deus, ele cozinha muito bem. Graças a Deus que sempre na casa tem um que salva, né? Tem um que salva. Eu sou a responsável por escolher o cardápio, mas a execução é com ele. Bom, e para finalizar, claro que a gente vai ter o nosso momento, meus 20 minutinhos, né? E hoje eu trouxe esse livro aqui, que é o Sem Esforço. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um episódio do podcast, se eu não me engano, foi com a Carol, que eu indiquei o livro Essencialismo, né? Que era sobre escolher as coisas essenciais na vida para a gente evoluir como pessoa e, obviamente, crescer na carreira. E comentei na ocasião que eu estava lendo Sem Esforço, que é do mesmo autor, Greg McKeown. Não sei se é assim que se fala, mas vamos acreditar, né? O Sem Esforço, qual é a diferença? É tornar mais fácil o que é mais importante. Então, o essencialismo era sobre escolher as coisas certas, né? Priorizar as coisas certas na vida. E o Sem Esforço é sobre como fazê-las de um jeito mais fácil. Então, tem muito a ver com a nossa carreira, né? Sobre trabalhar em produtos e serviços, em novos projetos, em que a gente não tenha que todo dia acordar e colocar aquele mesmo esforço, aquela mesma quantidade de energia, que assim acaba não sendo saudável, né? No médio e longo prazo. Então, ele prega que a gente consiga executar coisas que depois se mantenham sozinhas, né? Acho que muito também do que o Silotério acabou fazendo com as safras e cifras. Então, claro que ele colocou todo o esforço, colocou todo o empenho, mas depois a roda vai girando, né, com outras pessoas, com outros projetos assim por diante. Então, fica aqui a minha dica dos meus 20 minutinhos desse livro que tem feito muita diferença na minha vida e na minha carreira. Agora, Silotério, quero aproveitar para te perguntar, tu é um leitor assíduo? Como funciona a leitura na tua vida? Tu sabe, Paula, que eu sou um leitor assíduo, mas não de livros. Eu gosto muito de... Claro que hoje facilita. No passado eu até lia bastante livros, mas Sim. hoje facilita. A tecnologia está na nossa mão aí, as informações estão aí. Eu gosto muito de entrar em sites, mas sempre ligados à minha área. Procurando aprender sobre empresas familiares, sobre sucessão, sobre governança. E aí vou nos países, vou na Argentina, vou na Colômbia, vou na Espanha, que é escolas adjuntadas. Então, eu procuro estar lendo isso aí. Gosto muito de ler, mas não em livros. E até porque o livro, hoje, parece mentira. Tu vai no site, as informações são tão rápidas, e eu, como sou aceleradinho, sou básico, então eu prefiro ir ali. É uma deficiência minha. É uma deficiência minha. Sim, mas algum livro que tu leu recentemente, ou mesmo no passado, te marcou? Um livro fundamental, entre muitos livros, livros do Abílio Diniz, que eu acho maravilhoso. Sim. Outro livro também que eu gosto muito é A Mentalidade do Fundador. Então, o livro do pessoal aí da Ambev, eu também gosto muito de ler os livros. Histórias inspiradoras, né? Todos. Tu vê que eu procuro sempre, me atrai o empreendedor. Ou é o empreendedor ou é a minha área de conhecimento que eu quero estar aprendendo e estudando. Isso me estimula a acompanhar. A mentalidade do fundador está na minha lista, por culpa tua. Em breve vou ler. Silotério, não tenho palavras para te agradecer. Infelizmente, né, o nosso tempo está acabando. Realmente, como tu comentaste até antes, né, a gente poderia fazer inúmeros podcasts. Já estás, não é nem convidado, é convocado a voltar. Tenho certeza que
assunto, projeto, novidades para isso não vão faltar, mas quero realmente te agradecer. Tu sabe que é uma pessoa muito importante para mim, né, na minha vida como um todo, na minha carreira, inspiradora a tua história. Eu sempre gosto muito da forma com que realmente tu valoriza as pessoas, né, o teu próprio nome, na verdade, já nasceste valorizando pai e mãe. Para quem não sabe, né, inclusive, é verdade. Para quem não sabe, Siloter é a junção, né, dos nomes do pai e da mãe do Siloter, Tarsilo e Esther, né? Exatamente. Então já nasceste honrando essa história, ensinando a gente a honrar. Como tu bem sabes, né, eu perdi meu pai recentemente, então eu sempre tento lembrar, recuperar essa história, né? Acho que isso é super importante. É importante para as empresas também. Venho pelo lado materno de uma história de empresa familiar. Entendo bem as dificuldades, né, os desafios, mas também entendo bem o quanto é bom a gente ter as pessoas da nossa família por perto, o quanto é bom a gente ter, como tu, não necessariamente as pessoas da família, mas pessoas que se tornam a nossa família no dia a dia. Então, realmente te agradeço não só pela participação aqui, que foi super importante para mim, mas por essa história que a gente vem construindo juntos, mesmo que a minha participação seja sutil nesses 70 anos, né? Mas eu agradeço fazer parte da tua vida. Bom, primeiro, Paulo, só posso te agradecer o convite e estar junto contigo é sempre aquilo que eu disse lá no início, um aprendizado. Tu me ajudou muito nos 2 últimos anos, a minha marca pessoal, me ensinasse muito, por isso que eu gosto de sempre estar aprendendo com os mais jovens. Tu uma pessoa que os empresários de Pelotas precisavam e preciso te ouvir mais nas mentorias. Tu ajuda muito a gente a crescer, a corrigir erros. Todos nós temos erros. Precisamos ter humildade. Eu sempre digo que a humildade é fundamental na vida da gente para corrigir os erros e seguir aprendendo. Então, eu que tenho que te agradecer. E quando tu não precisa me convidar, sempre tu me convoca e eu não quero que tu me abandone. As mentorias, eu sei que o teu tempo é muito difícil, tanto é que nós conversamos que eu quero, pelo menos algumas vezes no ano, sentar contigo, porque quando eu sento contigo para tratar do nosso trabalho, eu sempre estou aprendendo. Então, parabéns pelo podcast que tu criou, parabéns pela estrutura que tu está trabalhando, te desejo todo o sucesso do mundo e foi um prazer enorme estar contigo aqui. Ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. É isso aí, eu já ia pedir para repetir, porque essa frase não cansa, né? De tão verdadeira que ela é. Muito obrigada, então, Siloter. Obrigada para o pessoal que está assistindo. Sempre me xingam por aqui, né, nos bastidores, no meu Instagram, minha família. Paula, tem que lembrar de dizer para o pessoal se inscrever, ativar sininho. Gente, eu sou perdida, mas façam isso, por favor, porque faz toda a diferença para a gente, para que vocês consigam ter acesso aos conteúdos que a gente coloca no YouTube, no Spotify, no Instagram, né? Então, acompanhem as redes da gente também, as redes do Siloter, que eu sei que o pessoal vai colocar na tela. Façam parte, né, desse projeto, dessa história, mandem dicas, nomes, sugestões. A gente quer, né, Siloter, sempre construir as coisas juntos, então ouvir histórias de outras pessoas. A gente hoje fica por aqui, mas em outubro ainda tem muito mais gente legal. E aproveitando, né, Siloter? Parabéns, 70 anos. Muito obrigado. Comemorando bem, contando essa história tão linda. Muito obrigado. É isso, gente. Até mais. Muito obrigada. Eu sou a Paula Blas, comunicadora e apresentadora do Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nós tanto admiramos. Quer divulgar a tua marca por aqui? Entre em contato. As informações estão na tela.